A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos, em nome de Jesus, está bem perto, né, irmão, de toda essa diversidade acabar. Mas temos essa esperança que o Senhor tem nos dado tempo poderoso, né, de buscar mais a presença dEle, de ler mais a sua palavra, de estar mais próximos dEle, né? E que esses sejam dias também de limpeza em nossas vidas, né? Que todo pecado, todo lixo que Satanás muitas vezes coloca em nossas vidas possam ser retirados. Amém? Hoje o Senhor traz uma palavra aos nossos corações no livro de Filipenses, o capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 17, que diz assim: Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Aqui são palavras do apóstolo Paulo, né? Uma palavra ao nosso coração de ânimo e uma palavra de perseverança, né? Paulo, ele foi realmente perseverante, mesmo em dias difíceis. Ele lança aqui uma palavra de que devemos olhar para frente, esquecer das coisas que já passaram e agora prosseguir para o alvo, né? Que o alvo é Cristo. Então, hoje o Senhor traz aos nossos corações algo muito especial. O Senhor nos fala que devemos perseverar. E o que seria perseverar, né? Então, a perseverança é uma das mais belas e maravilhosas virtudes encontradas na vida cristã. Então, aquele cristão que ele é perseverante, ele não desiste, ele não olha para trás e fica lá no passado, mas ele começa a olhar para frente. A perseverança é uma das características que compõem a base, a estrutura, o alicerce, o sucesso para a gente alcançar a vitória aqui neste mundo. Sermos vitoriosos, sim, porque o Senhor ainda tem promessa para realizar, mas olhando sempre para a eternidade. Então, perseverar, aquele que for fiel até o fim, que perseverar até o fim, herdará a coroa da vida eterna. Então, Deus não se agrada daqueles que olham para trás, daqueles que desistem de orar. Eu não vou orar mais por fulano, eu já entreguei. E qual seria a definição exata de perseverança? Perseverar quer dizer conservar-se firme e constante, prosseguir, persistir, continuar ou ficar insistindo até alcançar aquilo que você realmente deseja, né? Conservar força ou ação, continuar, subsistir, persistir, ter perseverança, firmeza, permanecer sem mudar ou sem variar, crendo, permanecer firme na fé. Então, vamos aprender hoje a estarmos em perseverança no Senhor, né? Então, por que eu tenho que perseverar? Por que o irmão tem que perseverar? Porque a igreja do Senhor Jesus tem que perseverar. Por quê, irmão? Porque o Senhor não se agrada, né, daqueles que desistem.
Mas o Senhor, ele não tem prazer naquele que olha para trás, mas naquele que olha para frente. Então, devemos perseverar porque Jesus mostrou a importância de perseverar para alcançar a salvação. Ele diz assim em Mateus 24:13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, até para a nossa salvação, a gente tem que perseverar, a gente não pode desistir. Mateus 24:13. Sem a perseverança, você não pode alcançar a salvação. Afinal, ela é um ato feito pelo amor de Deus. A salvação por nós foi um ato feito por amor de Deus, por Jesus. Mas cabe a cada um de nós conquistar a salvação a cada dia, perseverando. Então, tem muitos crentes que a gente pergunta: e aí, irmão, como é que está? Ah, irmão, desisti. Não vou orar mais, não vou mais lutar atrás disso aí, porque eu acho que não vai acontecer. Irmão, se estiver dentro da vontade de Deus, se esse é o plano de Deus, se essa é a vontade de Deus, continue perseverando. Então, persevere em oração pela salvação da tua família, pela salvação do teu esposo, pela salvação dos teus filhos, pela salvação da tua esposa, por aquele sonho que você sabe que Deus está no controle. Continue perseverando, porque o apóstolo Paulo, ele diz, no versículo 14, diz: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o versículo 13, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. É nova vida em Cristo, irmão. Então, a gente tem na Bíblia exemplo de homens e mulheres que perseveraram, né? Noé perseverou construindo ali aquela arca. Imagine, Deus disse a ele: olha, você vai construir. O Senhor deu as dimensões para ele, o tipo de material, e ele foi construindo. Imagine que Noé, ele foi criticado, ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi tido como louco, mas passou, foi perseverando até o fim. E teve o dia do dilúvio, ele teve a posse de vitória. Então, muitas vezes as pessoas vão dizer: mas tu tá perseverando nisso, tu tá insistindo nisso. Mas se você sabe que é a vontade de Deus, que Deus falou com você e que Deus vai lhe dar a sua vitória, vamos perseverar. Diante de Satanás, você diga: eu sou teimoso, eu vou teimar e vou conseguir em nome de Jesus. Certo? Josué perseverou em seguir ao Senhor. O nome Josué no hebraico quer dizer Jeová é a salvação, né? E aí, Josué era filho de Num, da tribo de Efraim, era um servo fiel e comprometido com Deus. Josué, ele perseverou 40 anos para entrar na terra prometida, e entrou na terra prometida. Ruth perseverou, e o próprio apóstolo Paulo, ele perseverou, sabe? O apóstolo Paulo, ele perseverou até o dia, né, da sua morte, em que ele sabe que tinha total certeza que seria salvo e que iria para o céu, porque ele sempre disse que a nossa leve e momentânea tribulação produz, né, o peso muito excelente da glória. E mesmo que venhamos a passar dias difíceis, o que Deus tem preparado, né, nos céus para as nossas vidas, nada se compara. Mas enquanto estiver aqui na terra, irmão, não desista de lutar. Eu costumo dizer que quando a gente desiste de lutar, a gente está, o desânimo, ele é uma grande porcentagem para que a gente não receba a vitória. Então, desistir, se eu desisto, eu não vou chegar na linha, se eu estou em uma corrida e eu desisto bem pertinho da linha de chegada, eu não vou conseguir a minha vitória. Então, eu tenho que perseverar, mesmo que muitas vezes a gente passe por diversas lutas, a gente esteja passando. Deus sabe o que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer: não desista. O Senhor diz: prossiga para o alvo, que é Cristo. Já antes, se fosse a pessoa de antigamente, desistiria, mas você não. Você aceitou Jesus, você é filho de Deus e você vai conquistar em nome de Jesus. Então, não deixe de perseverar. Também temos exemplo de pessoas que deixaram de perseverar. Um dos exemplos é Judas Iscariotes. Judas, né, vendeu
ali traiu Jesus por 30 moedas e Judas desistiu. No momento em que ele pega aquela corda e se enforca, ele se autocondena e desiste. Quer dizer, e aí ele vai direto para o inferno, né? Então a gente tem que ter os exemplos dos homens que perseveraram. Elias perseverou, Josué perseverou, o próprio Jesus perseverou. Então a gente vê aqui na palavra de Deus pessoas que têm essa característica de serem perseverantes, certo? Então, as maravilhas da perseverança. Quando a gente vai perseverando, 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 a gente vai começar a desfrutar de grandes vitórias, né? Então, persevere, irmão, não pare de lutar. A necessidade há uma necessidade na vida do crente de perseverança. Não desista de orar, não desista de jejuar, não desista de se santificar dia após dia. Persevere, prossiga para o alvo, que é Cristo. Devemos perseverar porque a Bíblia nos diz em Mateus 24:13, para finalizarmos, mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. A palavra de Deus também nos adverte em relação àqueles que desistem. Se uma pessoa desistir de seguir a Jesus, infelizmente o final não será a eternidade. Mas uma vez que eu vou seguindo a Jesus, eu fico firme no Senhor. Estamos passando dias difíceis para a igreja, né? Onde a igreja está fechada. Em nome de Jesus, iremos de acordo com o que será decidido pelo governo, pelas autoridades. A gente vai reabrindo a igreja aos poucos. E a gente sabe que vai ser difícil o recomeço. Mas eu quero te dizer, irmão, não desista. Não desista de servir esse Deus. Não desista de fazer a obra do Senhor, aquilo que o Senhor te chamou. Então será um novo recomeço. Todo recomeço é difícil, mas a gente sabe que o Senhor está conosco, assim como o Senhor estava ao lado de Gideão naquela batalha. E Gideão, ele não desistiu. Gideão, ele foi com os 300 e lutou, porque Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então o Senhor te chamou para uma grande obra. Não desista. Cada um de nós temos um ministério. O primeiro ministério que Deus nos chama é o ministério da família. Não desista da tua família. Continue orando por tua família. O Senhor nos chamou com ministérios também na nossa igreja. Uns o Senhor chamou para cantar, outros para dançar, outros para pregar e outros para ajudar, outros para orar, o ministério de oração. Então que possamos retomar tudo isso de acordo com as possibilidades que temos, e tudo vai dar certo em nome de Jesus. A arte da perseverança está na renúncia, né? Na renúncia do pecado, na busca constante da consagração e comunhão com o Senhor, nosso Deus. É preciso abrir mão de muitos desejos pessoais. É preciso sacrificar as nossas intenções naturais para seguir o perfeito caminho da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você tem total certeza que foi Deus que te prometeu, que é promessa do Senhor, que está dentro da vontade do Senhor, não desista. Porque o diabo, ele quer nos fazer parar para que a vontade de Deus e os sonhos de Deus não se realizem na nossa vida. Mas você vai perseverar em nome de Jesus. Querido, que o Senhor te abençoe nessa noite e prossiga, viu? Prossiga, continue a oração, prosseguindo. Lembre-se do que os homens de Deus, os homens de fé e mulheres de fé passaram, mas se eles tivessem desistido, né? Não teriam conseguido a vitória. Eu costumo dizer que na vida de Naamã foram 7 mergulhos da perseverança. Porque se Naamã tivesse desistido no segundo mergulho, ele não teria sido curado. Mas ele vai até o 7º.
Então vá até onde o Senhor determinar. Se o Senhor te disse que não é hora de desistir, e nunca será hora de desistir, só se não estiver dentro da vontade de Deus. Mas se você tem promessa de Deus, prossiga, ore, que através da perseverança o irmão vai conquistar o impossível. Que possamos levar uma vida de inteira consagração e oração na presença do Senhor, continuar firme na rocha, né? E vamos, em nome de Jesus, de acordo com as nossas possibilidades, retomando, né, as atividades de acordo com as recomendações do governo. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.